dia, Guerra. Muito bom estar aqui com o nosso Momento Imobiliário, continuando a nossa boa conversa aqui sobre uma pauta importante, que é sobre o time de vendas. A turma vai chegando aí, completando a nossa audiência, Guerra. A palavra é sua, querido, por favor. Bom dia, Siqueira. Mais uma vez, então, para dar continuidade aí no tema da semana passada. Eu espero que todo mundo já tenha conseguido aí ver pelo menos uma parte, né, para que é uma continuidade daquele conteúdo, né? É importante para que aqueles que não nos conhecem ainda, né? No caso, meu nome é Henrique Guerra. Eu tenho uma empresa, ela chama Bockerman Consultoria. Eu tenho minha formação na área jurídica, na área econômica e também na área de contabilidade, onde a gente presta consultoria especificamente na área imobiliária. Então, estamos aqui, lançamos aqui a ideia do Momento Imobiliários. Essa semana completa 30 dias, né, Siqueira? Isso aí. Completa 30 dias do lançamento do Momento Imobiliário. A receptividade está sendo muito boa, né? O engajamento está sendo bastante interessante, né? O que deixa a gente bastante feliz também. A gente está tendo bastante retorno e é importante para que a gente também continue que todo mundo aí que é da área, né, e que tem interesse de acrescentar conhecimento, de querer trocar conhecimento, compartilhar, que entre nos nossos canais, né? Nós temos aí o YouTube. É interessante que quando vocês entrarem no YouTube, que vocês façam a inscrição e se inscrevam no canal, porque daí vocês vão receber todas as atualizações relativas a tudo que a gente colocar lá no nosso canal, né? Nós temos as redes sociais também, Facebook, Instagram, LinkedIn. Então acessem porque são fontes de conhecimento que vocês vão poder adquirir, né? E nós vamos ficar muito felizes de poder estar proporcionando isso a vocês. E o Siqueira, então, agora, né, Siqueira, você vai nos brindar aí com o seu conhecimento na continuidade do tema da semana passada, né? Excelente. E eu vou subir aqui a apresentação para que todos tenham a gente fazer primeiro aqui um breve resumo do que nós conversamos na semana passada e ampliar aí ampliar para todos aí umas referências do que a gente ofereceu. Então, o nosso tema aqui, equipe de vendas, tecnologias e como buscar resultados para corretores imobiliários e empreendedores, a gente começou exatamente com um caminho de provocação do incorporador e investidor. Por quê? O enquadramento hoje e todas as etapas que o investidor tem que cumprir, ou o incorporador tem que cumprir, essa sequência de etapas que ele trouxer no dia a dia dele de soluções, é o que vai dar continuidade para o time que está contratando de vendas. Então, todos os itens que a gente colocou aí da pesquisa, do estudo, da consultoria, pesquisas sabe, formais com questionários, ele entender qual segmento de mercado, de criação de personas, que é qual o público-alvo que ele está buscando, né? As avaliações e quais são os conflitos e quais são os interesses desse público, que esse público vai estar buscando no empreendimento, fazer teste aí com encontros de pessoas que o conhecem a empresa, ou fazem parte daquele segmento que ele busca atingir, para poder direcionar um primeiro esboço de uma estratégia de marketing e, evidentemente, acompanhar isso e fazer um desenho contínuo. Acho que é bem um resumo hoje na nossa orientação para incorporador ou investidor, não é isso, Guilherme?
Exatamente, exatamente, Siqueira. Eu acho que são etapas que são necessárias, né? A gente não pode deixar de cumprir essas etapas, até para que a gente tenha tenha segurança naquilo que a gente vai fazer. Não só segurança nossa em relação ao que a gente vai oferecer, mas simplesmente ao nosso cliente, que é a nossa razão de viver. A nossa razão de viver é atender ao nosso cliente, ou seja, se a gente não estiver prestando um trabalho que dê segurança a ele, e não só ele e a gente, e nós também, no nosso dia a dia, essas etapas são muito importantes para que a gente Sim, consiga ter segurança exatamente naquilo que é o nosso objetivo, que é fazer com que a venda aconteça, né, Siqueira? isso. E na sequência, exatamente, nós sempre sugerimos para incorporadores e investidores que essa fase de discussão e caminho que ele está orientando a vontade dele de empreender e não só consulte pessoas com conhecimento de mercado e convivência de mercado, mas também traduzam essas pessoas um espaço para a própria discussão do empreendimento. Mesmo tendo aí ainda uma fase muito estratégica e uma situação de orientação muito cuidadosa, na pior das hipóteses, ele assina um contrato de confidencialidade, tá? Mas é fundamental que eles tenham, exatamente nesse primeiro desenho, o maior número de braços possíveis de profissionais que tem a ver com o fundamento, com o caminho que ele está orientado aí para esse empreendimento. Desculpe, escapou aqui. E da pesquisa de mercado, estudo de viabilidade, planejamento, projeto, estratégia de marketing, construção de um bom comentário positivo no mercado que ele pretende desenvolver, aproximação com investidores aí de oportunidade, com certeza vai facilitar o caminho para ele de realizar esse empreendimento já com caixa ou com pessoas que podem investir ao longo do empreendimento e preparar o que a gente chama de um pré-cadastro antes do registro de incorporação e a pré-venda, não é isso, Gary? Sim, o importante é aquilo que você comentou na questão da confidencialidade, que muitas vezes acontece do empreendedor ou daquele que procura ter medo de que as informações vazem, né? Esse é o grande problema, porque nessa etapa você ainda está estudando o produto, você tem já uma ideia, mas você ainda está estudando o produto, e um dos receios é sempre essa questão, puxa vida, aqui é uma cidade pequena, ou você não quer, você está com aquela ideia, mas isso aqui vai vazar. Então, existem alguns cuidados, que é o caso que o Siqueira citou da confidencialidade, que é um documento muito simples, muito rápido de ser feito e que é interessante, porque faz com que a pessoa se comprometa com a confidencialidade e assuma que tem penalidade também se ela vazar essas informações. Vamos que ela não continue, às vezes a pessoa pega todas essas informações e acaba nem continuando, né, Siqueira? Sim, Acaba não continuando, mas ela tem que ter a responsabilidade e a obrigação de não estar passando essa informação para um eventual concorrente, né? exato. Seja numa cidade pequena ou seja num grande centro com receio de concorrência, tá? Esses quesitos de cuidado são importantes que sejam tomados, mas merecem exatamente uma postura de discussão muito mais ampla do que simplesmente aquela ideia ou aquela vontade que o empreendedor pretende executar, né? Quanto maior a discussão, melhor as possibilidades aí ou os cuidados que ele tem que tomar, não é isso, Berrão? Sim, exatamente, Siqueira. Tá. E, entrando já na linha do corretor, a gente começou a alinhar pontos que são fundamentais aí
do preparo desse corretor para poder esboçar um primeiro caminho de montagem de time. Dificilmente esse checklist que a gente está sugerindo aqui vai escapar algum item da rotina de se preparar times de vendas. Então, a questão de eventos, como é que vai ser a estratégia, a questão das unidades que vão estar disponíveis, porque tem aquelas unidades que ficaram, às vezes, como permuta o terrenista ou permuta para investidores, né? Questão de tabelas, discussão do produto, como que ele vai ser apresentado em relação ao mercado, né? De imagens, a maquete, o decorado, preparar uma comunicação com o e-book hoje é fundamental. Está aí toda a gente vai ampliar lá no final com uma provocação de onde a tecnologia hoje ela está embarcada em cada tomada de decisão, em cada movimento que o empreendedor venha fazer, e da questão das campanhas de marketing, coordenação, documentação e contratos, né, Guerra? A gente estava num bate-papo aí, e isso são pontos cruciais no dia a dia, né, Guerra? Não tenha dúvida, isso aí é uma questão que, com a experiência que a gente já passou aí em tudo aquilo que a gente já trilhou aí na nossa experiência de mais de 30 anos aí nesse mercado, o que a gente se depara é que existe uma pouco conhecimento de quem está vendendo de alguns instrumentos que são o que há necessidade, que o corretor ou quem está na frente da venda tem que saber. Então ele tem que conhecer o contrato e todas as suas cláusulas, não pode ter dúvida para ele não causar uma insegurança no cliente que está ali na frente, ou de repente ele perde a emoção, ele perde aquele Sim, momento de fechar o contrato. Por quê? Porque o corretor ou aquele que está ali acompanhando, ele não passou segurança. E sim, aí, como que eu, por exemplo, como comprador, vou fazer se eu não tenho segurança? sim. Eu vou querer pegar esse documento e levar para um advogado, né? Então, muitas, desculpa, muitas incorporadoras, muitos estandes de vendas sempre tem uma pessoa que conhece com mais detalhes o contrato, que fica ali, ou é um advogado, ou é alguém da própria empresa do administrativo, mas que conhecem tudo, para dar esse apoio para os corretores. Por quê? Para que o comprador, o cliente, não levante da mesa sem estar seguro, né? E você de repente perde realmente, né? Porque o que acontece? O cara vai para casa, e aí surgem questionamentos que eventualmente um advogado que seja procurado, que não é especialista na área, ele pode vir a questionar coisas que não deveria, até por desconhecimento dele ou não ser a especialidade dele, ele acaba te desmotivando aquela venda e você perde o cliente. Então é muito importante que quem está na linha de frente da venda tenha conhecimento de toda a documentação para responder de bate-pronto Exatamente. aos questionamentos do cliente. E nós fechamos no primeiro dia, aqui do nosso tema, exatamente dos cuidados que esse time que está sendo montado tem que colocar na sua rotina de aprendizagem, tá? Então, o cadastro desses corretores imobiliários é fundamental que exista uma formalidade, tá, de aproximação desses corretores, dessas imobiliárias com o produto, com o empreendimento que você está desenvolvendo, que eles tenham conhecimento do produto, treinamento intensivo para poder eles terem uma compreensão não só do empreendimento, mas também do público-alvo, a questão da concorrência, as estratégias de marketing, técnicas de apresentação do produto, de vendas e todos os processos que envolvem do pré-cadastro à pré-venda. Isso tudo para começar a gente subir um primeiro degrau aí do atendimento de cliente. Então, foi essa discussão que nós apresentamos na primeira etapa, na primeira apresentação, e resumimos aqui, né, Guerra, em 10 minutinhos para entrar agora no tema 2. Perfeito, Guerrão? Isso mesmo, Siqueira. Então, nós aproveitamos aqui uma informação importante.
nós estamos com uma resposta muito positiva aí da iniciativa de elaborar informações seguras, levar essas informações com segurança, com qualidade para a nossa audiência. E temos lá um canal no YouTube, e como o Guerra reforçou, em todas as redes sociais nós estamos presentes, para que vocês possam não só usufruir desses conteúdos, mas também transferir para os seus pares, para pessoas que estão dentro do segmento, dentro da sua rotina de atuação. Às vezes a informação que a gente vai passar aqui, ela não vai atender somente um colega corretor ou imobiliário que você defende aí como marca e bandeira. Às vezes o teu cliente também precisa de uma informação sustentável para poder tomar uma decisão dos andamentos e de como o processo de criação e desenvolvimento imobiliário ele é rigoroso, tá? E muito completo na defesa de todos os envolvidos. Então, reforçamos aqui o convite para que participem dos nossos canais em todas as redes sociais. Como parte 2 aqui, tá? Nós vamos seguir com um primeiro, como se fosse uma laranja aqui, como camadas. Quando a gente fala de atendimento de cliente, não tem como a gente, hoje, começar a esboçar um primeiro atendimento a clientes sem criar uma rotina desde a captação desses clientes, entender se essa captação está atendendo o público-alvo que interessa para o empreendedor, tá? Porque a partir dessa segmentação desses clientes é quando a gente vai começar a ter um resultado de leads, que são exatamente pessoas que colocam um mínimo de informação disponível para uma aproximação comercial. Então, quando a gente está falando o termo lead, é exatamente uma prospecção, tá? De um interessado que deixou um celular, um e-mail, um WhatsApp, para que a gente possa fazer uma primeira aproximação e uma informação do produto, do empreendimento que a gente vai oferecer. Hoje, na leitura quase que completa utilizada no mercado, é a criação do funil de vendas, onde você represa todos os clientes que vão ser abordados aí alcançados pela sua mídia, pela sua comunicação, e você fazer uma triagem no funil de vendas para qualificar esses clientes e direcionar da forma mais correta e mais eficiente que você possa para o seu time. E o desenho aqui é para times e para corretores individuais, tá? O corretor autônomo hoje ele tem que ter essa orientação e esse processo de Não está saindo som aí, Siqueira. Oi? Pois não, Guerra. Agora tá. Estava sem som. Ah, tá ok. Então, o corretor hoje, mesmo que ele seja um autônomo, ele tem que seguir esse passo a passo no atendimento de clientes, desde a captação, a forma que ele utiliza a captação, como que ele vai orientar a informação para esses clientes, criando o seu próprio funil de vendas e preparando esse cliente para uma aproximação de negócios. Os times hoje, o sucesso hoje de resultado hoje de vendas nos times é exatamente como você qualifica esse lead. De que forma que hoje você consegue buscar desse lead informações mínimas para que ele tenha um primeiro posicionamento, um sentimento de que está lidando com um time organizado ou uma empresa minimamente organizada que começa a ouvir o que motivou esse cliente numa primeira aproximação, tá? O interesse dele é compra por moradia, para investimento, por qual canal que ele se sentiu atraído na comunicação do empreendimento. Esse primeira abordagem é o que na sopa de letrinhas que vocês têm também que se habituar,
é o chamado SDR, que é exatamente o que faz uma primeira abordagem em cima desse cliente que foi prospectado de alguma forma pela mídia digital ou comunicação de placa, não importa, tá? Todos devem ter uma pré-qualificação antes de ser passado por time oficial de vendas. Vocês vão perceber que a eficiência começa a ser muito mais atraente para os corretores, para esses times. E vocês podem buscar também um caminho mais com mais abrangência ainda, que é exatamente na figura do BDR, porque ele vai buscar aquelas informações importantes. Isso ainda não é venda, isso é só um preparo do cliente para entender se esse cliente que veio pela sua mídia, que foi qualificado pelo SDR, certo? Se ele tem hoje uma expectativa de ser atendido nos seus desejos, tá? Se os benefícios que a gente vai oferecer num determinado empreendimento, determinado investimento, atende de alguma forma a expectativa dele de compra e quais seriam esses pré-requisitos, tá? Que a gente pudesse qualificar para facilitar a interpretação daquele cliente para o nosso produto e, evidentemente, do corretor ou do profissional de vendas que vai executar a venda. Então, o trabalho do BDR aqui é exatamente qualificação para pré-venda, tá? Hoje, utilizado com muito sucesso aí por muitas empresas. E do atendimento a cliente, a gente começa a entrar numa forma um pouco mais completa em relação aos aspectos jurídicos e financeiros. Fundamental que o preparo do time de vendas entenda toda a defesa ponto a ponto no contrato para que a segurança da compra ela tenha um caminho legal e um caminho regulatório. Principalmente porque essa informação, se ela não está bem azeitada do empreendedor para o time de vendas num triângulo de comunicação saudável com o jurídico, começa a aparecer situações de discussão que foram cuidadosamente preparadas pelo jurídico e o despreparo, às vezes, do time de vendas ou do corretor, tá? Ou o receio de perder a venda do empresário pode criar uma insegurança para quem vai tomar a decisão. Nesse caminho, né, a gente pode até completar com informações importantes suas. Não tenha dúvida, né? Porque essa questão jurídica, essa questão da documentação, de tudo aquilo que cuida da parte da legislação, a importância dele é o seguinte, justamente por quê? Porque quando você está fazendo uma venda de uma coisa que não está pronta, ela ainda está no papel. Então, tudo aquilo que está no papel, ele tem que representar aquilo que vai ser entregue com fidelidade, né? Então, o que acontece? Detalhes do próprio projeto, o projeto aprovado na prefeitura, que junto com o processo de incorporação ele é arquivado, isso é dado publicidade. Então, tudo isso são questões que você, que é o corretor, você tem que saber, e principalmente o próprio empreendedor é aquele que tem que conhecer também a fundo, não é? E quando, normalmente, numa documentação que é entregue para o corretor, para que ele também conheça essa documentação, hoje em dia você tem um instrumento que é chamado quadro-resumo, e nesse quadro-resumo, ele, em cima da nova lei, da lei do distrato, foram determinados diversos requisitos que são obrigatórios serem colocados nesse quadro-resumo, e dentro desses requisitos estão tudo aquilo que envolve a parte comercial, a parte legal, a parte da inadimplência, a parte do eventual distrato que possa ocorrer e quais as multas e as penalidades que eles estarão, que o cliente vai estar em curso. São conversas que a gente chama de conversas ruins? São.
mas são conversas necessárias que ele tem que estar sabendo antes de estar assinando o seu contrato. Se o quadro resumo você conseguir interpretar de maneira boa, de maneira a contento com relação ao próprio cliente seu, ou ele estiver entendendo tudo aquilo que está ali, você não vai ter nenhum tipo de problema, né? E normalmente o dossiê que eu tenho o quadro resumo, eu tenho um contrato padrão. Esse contrato padrão ele tem todas as regras, ele normalmente ele é mais extenso, não é? Mas o quadro resumo ele pinça desse contrato padrão exatamente tudo aquilo que é importante, é mais importante na hora da venda para que o seu cliente tome a decisão. Não é? Então, ali ele vai ter todas as noções daquilo que envolve o negócio, prazo de entrega, se não entregar, o que acontece com a construtora, o que acontece com a incorporadora. Então, e por isso que é importante que todos os que estão envolvidos tenham segurança e cuidem mais, né? A questão da interpretação de papéis, a questão da negociação e fechamento de venda, até onde eu posso ir, até onde eu não posso ir, entendeu? Não pode... uma coisa que normalmente acontece na prática às vezes, pelo não conhecimento ou não preparo de quem está atendendo, ele mesmo coloca em dúvida as cláusulas que estão no contrato. Quer dizer, eu estou vendendo e coloco em dúvida, como eu não entendi direito a cláusula do contrato, eu coloco em dúvida também coloco em dúvida será que essa cláusula está correta? Então, aí fica complicado. Por quê? Porque aí você criou já uma insegurança para o seu cliente. Puxa, mas nem a pessoa que está me vendendo sabe se aquela cláusula está certa ou não está certa. Então, por isso que é importante que o incorporador e todos que estão na frente de vendas saibam todas as cláusulas do contrato e saibam responder. E se não souber responder, ter uma pessoa sempre próxima no stand de venda que possa tirar essa dúvida, sem ele responder com isso. Puxa, será que essa cláusula está certa? Eu preciso ver com o meu jurídico. Não é assim. As cláusulas que estão ali foram estudadas e foram colocadas no instrumento pensando no seu objetivo e ela tem um porquê. Pode ser que exista algum problema? Pode, porque ninguém é infalível. Porém, ela foi estudada, foi revisada, ela foi interpretada, ela foi criada à luz da lei vigente, entendeu? Então, não tem como você não pode, em hipótese alguma, passar uma insegurança em cima daquilo que você está vendendo. É a mesma coisa que você está vendendo um imóvel e fala assim, será que essa casa aqui eu vou vender, ela não vai cair amanhã? Não é? Então, não é assim. Se você está vendendo no papel, então você tem que ter segurança daquilo que você está vendendo. Então, isso que é importante em todo o conhecimento, toda essa documentação. E, e exatamente quando a gente fala das simulações e interpretar os papéis, o treinamento do time de vendas em relação a todas aos artigos que envolvem o contrato, como o Guerra disse bem, o contrato de adesão ele busca atender o cliente na segurança e no equilíbrio econômico que o contrato oferece para o empreendedor, para ele comprador, tá? E para o andamento do fluxo de obras que também está ali, que foi definido com os pagamentos no quadro resumo. E o caminho sempre formal de propostas, né? O caminho sempre formal de preenchimento da documentação mínima obrigatória que o empreendimento precisa para poder ter uma sequência e uma análise do perfil desse cliente, né? E esse cenário das simulações, e cada um interpretando os seus papéis, sabendo os limites que cada um pode avançar em relação a esclarecimentos ou aspectos jurídicos que às vezes não são de conhecimento nem do advogado do cliente, tá? O advogado do cliente às vezes ele tem uma formação, uma penetração jurídica e não está atualizado e condizente com a atualização que o jurídico que atua com incorporação imobiliária tem.
Então, é importante que esses colegas troquem ideias antes e é exatamente a negociação e o fechamento da venda começa também em aproximação, às vezes, de jurídicos que têm formações distintas, mas precisam chegar no mesmo equilíbrio de interpretação perante esse cliente. E toda a documentação completa do empreendimento e do cliente comprador, das partes que vão fazer parte do contrato, né, de aquisição. Fundamental, né, Guerra? A gente também observar esses pontos. Não tem dúvida, né? Então, voltando a falar do dossiê que normalmente é entregue e que é necessário que o cliente tenha o conhecimento, normalmente hoje você tem também a Lei Geral de Proteção de Dados também, que hoje ela tem que ser seguida, ela hoje os dados os dados pessoais, os dados sensíveis, tudo aquilo que consta nessa lei e que é importante que todos saibam o que hoje toda empresa hoje incorporadora ou a empresa de contabilidade, qualquer empresa hoje que coleta dados de clientes ou de fornecedores, ela é obrigada a ter uma estrutura dentro da sua empresa que cuida da proteção dos dados daqueles que os fornecem. Então, hoje, por exemplo, falando do dossiê, normalmente nos nossos empreendimentos, em todos que a gente vê por aí, você tem lá um termo de conhecimento da Lei de Proteção de Dados, onde nesse termo de conhecimento, de consentimento, você está consentindo que esses dados sejam utilizados e nesse documento vai estar também determinado como vai ser utilizado esses dados, quando, até onde esses dados poderão ser utilizados e quando eles serão descartados. Então, esse é um documento. Depois nós temos o quadro resumo, que é aquele que eu acabei de comentar em relação às suas cláusulas. Depois nós temos também o contrato padrão, que ele é mais extenso e tem todas as cláusulas que regem também o negócio. E também tem os outros documentos que vão estar lá no cartório e que é importante que você forneça, até por uma questão de cortesia, o conhecimento da convenção de condomínio, como vai funcionar esse empreendimento depois de pronto, não é? Então, o projeto de prefeitura, eventualmente, estar também ali à mão, para que, eventualmente, alguma dúvida você consiga tirar. Ou seja, você tem que mostrar a transparência daquilo que você está vendendo. É isso que é importante. Perfeito, Berra. Perfeito. Ah, e quando a gente está falando Está sem som, esquerda. Ouvindo bem, Guerra? Ouvindo bem? O som voltou aí, Guerra? Voltou sim. Ótimo. Então, quando a gente está falando desses cuidados que o Guerra listou em relação à assinatura do contrato e o que envolve os pagamentos, todos esses itens vão estar com toda a transparência e clareza, com as datas dentro da concordância do comprador, tá? Do empreendimento que você está oferecendo, e também atendendo à expectativa do empreendedor. Esse acompanhamento do pós-venda do cliente, tá? Obedecendo aí a lei do distrato, como o Guerra citou, o próprio Código de Defesa do Consumidor, em relação do que foi discutido, que foi apresentado, e oferecendo para o cliente aí essa orientação, tá? Vai traduzir para quem está vendendo muito mais segurança, a motivação e o engajamento que a gente coloca do time é exatamente degraus que você foi construindo com esse time, consolidando uma segurança que ele tem do cliente para com o profissional e reforçando a segurança que esse profissional, esse corretor de imóveis ou imobiliária,
transmite em relação ao empreendedor, ao empreendimento, aos cuidados que foram tomados. Então, a participação do profissional de vendas aí, ela tem que ser completa até a assinatura do contrato e principalmente amparada após a assinatura do contrato, tá? Para que o cliente se sinta amparado e acompanhado e tenha aí um primeiro estágio de pós-venda atendido. Isso traduz não só segurança para o cliente comprador em relação até oferecer indicações do seu produto ou do seu atendimento, tá? Às vezes o cliente vai fazer uma indicação para vocês, não para o teu produto, mas o teu atendimento mereceu um cuidado que esse cliente enalteceu e vai repassar isso para alguém do relacionamento dele. Então, isso é fundamental você conseguir fazer essa extensão de uma forma positiva. Feedback e melhorias contínuas somam aí a tudo que de qualidade que você está ouvindo do teu cliente, tá? Para que o marketing tenha uma eficiência melhor na comunicação, para que o empreendedor observe determinado ponto no seu empreendimento que possa ser revisto, tá? Ou melhorado, tá? E principalmente na jornada que esse cliente conseguiu vivenciar na sua empresa e no seu atendimento, onde foi uma falta de cuidado que você pode não deixar se repetir, onde você omitiu uma informação, tá? Que lá na frente vai aparecer como dúvida para esse cliente, e principalmente ver se a adequação que esse cliente está fazendo em relação à aquisição, tá? Está também dentro da expectativa dele de recebimento. Então, essas melhorias que a gente vai alicerçando com o cliente, elas continuam, tá? Numa jornada que vai acompanhar você como profissional de vendas e o empreendedor até a entrega das chaves. E essa atualização, ela tem que ser regular, ela tem que ser contínua. E a participação dos times envolvidos, empreendedor, jurídico, time de vendas, marketing, eles têm que ser azeitadas com esse requinte de detalhes. Tá? Se você quer completar, Guerrão. Não, Siqueira, eu acho que é isso mesmo, né? A questão aí é exatamente por quê? Porque você vai estar... o atendimento ao seu cliente não termina na assinatura do contrato. Né? Isso que você falou é bastante importante, né? Embora a lei hoje já obrigue também que exista uma prestação de contas durante a obra, né? A grande parte hoje dos empreendimentos, a grande maioria hoje são empreendimentos que são enquadrados, opcionados no patrimônio de afetação, até por uma questão tributária, e para obter aí a condição de um tributo mais em conta. A própria lei do patrimônio de afetação, ela exige que exista uma prestação de contas por uma comissão que vai ser formada logo depois do lançamento. É feita então uma comissão de representantes dos proprietários, onde eles vão ter acesso a todas as informações do empreendimento. E esse feedback, além desse feedback, é interessante que o corretor também, aquele que vendeu, tenha todas as informações, porque o primeiro a ser perguntado, o primeiro a ser questionado pelo cliente vai ser o corretor. É ele que vai receber a primeira ligação. Pô, como é que está indo lá o empreendimento? Não é? E você tem que estar por dentro. Então, é muito importante, até para que esse cliente se perpetue na sua carteira para outros empreendimentos, né? Isso que é mais importante. Perfeito, Vera, perfeito. E essa linha do atendimento,
começa hoje com ferramentas que não são de grande uso da maioria de corretores, mas elas estão cada vez mais no dia a dia nosso, em relação a termos, tá? Você não tem como não contratar determinadas ferramentas ou de utilizar determinadas ferramentas. A internet hoje, com as redes sociais e com a comunicação, ela está cada vez mais intensa e disponível na palma da mão das pessoas. Então, hoje, realizar negócios é, de alguma forma, também inserir cada um dos pontos que a gente está provocando aqui para que esteja no dia a dia, seja de empreendedores, investidores ou profissionais que lidam com a venda. Tá? Hoje você utiliza aí as plataformas de anúncio, tá? Os ads da vida. Então, Tá mudo, Siqueira. o Guerra voltou? Voltou, Guerra? 2? Continua mudo. Continua mudo? Aqui está. É só instabilidade da internet. Voltou agora. Voltou? Voltou. Então, as plataformas hoje de anúncio, todas elas têm o seu Ads aí como a melhor ferramenta, que é exatamente onde você contrata palavras ou represa palavras para ter uma representatividade hoje nas redes sociais ou nas plataformas para captação de leads e fazer o seu anúncio ter relevância. Dificilmente hoje você consegue uma eficiência no seu empreendimento e nas suas vendas sem preparar anúncios para redes sociais. Então, Facebook, Instagram, LinkedIn, o Twitter, que agora o Elon Musk rebatizou de X, né, de X, tá? O TikTok e o próprio Threads aí, que é a mais nova rede social, elas têm que estar com a informação adequada, porque cada uma delas exige um tipo de texto, um tipo de enquadramento e um tipo de orientação para poder chegar no público-alvo que você pretende. Tá? Então, dificilmente hoje você consegue chegar em atender o seu cliente sem o cuidado de ter alguém preparando essa comunicação com as suas redes sociais. O seu conteúdo visual e os vídeos que você prepara ou dispõe, desde a apresentação institucional da sua empresa, do seu negócio, do seu diferencial profissional. O YouTube hoje é uma grande locomotiva nesse sentido, tá? E a gente percebe que, às vezes, empresas não utilizam a ferramenta ou subestimam, tá? a ferramenta ou o marketing vai só no tradicional de utilizar as redes sociais como um ponto de divulgação, e o YouTube ele tem que estar exatamente no seu dia a dia como um cardápio de bons negócios, tá? De uma boa apresentação, de um vídeo do seu empreendimento, de um vídeo institucional da sua obra, de uma informação do andamento da sua obra. Essas informações elas têm que estar acessíveis e diariamente sendo alimentadas. É assim que você vai conseguir hoje buscar a eficiência da sua rede social. E ela não está hoje só limitada ao WhatsApp, que é o mais utilizado. O Telegram hoje também é uma ferramenta paralela que é importante estar no dia a dia das pessoas. As qualidades que o WhatsApp oferece, o Telegram praticamente oferece as mesmas soluções, com uma amplitude de poder transferir arquivos que o WhatsApp hoje não consegue transferir
com a mesma velocidade. E quando a gente está falando em plataformas de relacionamento, nós falamos lá do SDR, falamos do BDR, essas ferramentas hoje elas têm que estar, se possível, inseridas numa gestão de relacionamento, que é o chamado CRM, tá? Tem marcas fortíssimas aí, como o Salesforce, o HubSpot, o Zoho, o RD Station, DNA, consultor de vendas. Essas ferramentas hoje auxiliam no seguinte ponto: leads que você captou no mercado, que não tiveram continuidade, mas de alguma forma vão te atender de uma forma futura. Esse exercício do time de vendas de alimentar essas informações podem criar imediatamente dois cenários positivos. Primeiro, um resgate de você poder ampliar uma comunicação para aquele cliente que não estava no momento adequado de compra. Ora, você poder oferecer para determinado público que foi captado pela sua mídia eletrônica, que não cabia no seu produto, mas você pode desenvolver um determinado empreendimento, um determinado produto para aquela base mínima de clientes que se manifestaram com uma metragem específica, com um cuidado no projeto mais cuidadoso, com um público específico, seja de um cliente que precise de ambientes maiores ou que precisa de um estúdio. Então, quando você consegue fazer toda essa gestão do relacionamento do cliente, independente do perfil dele, e alimentar e atualizar, tá? As plataformas hoje vão, com certeza, economizar um tempo e um dinheiro importante na adequação e no reaproveitamento e no reenquadramento desses clientes. E das ferramentas hoje, que a gente percebe com tecnologia, posso dizer para vocês hoje que dificilmente você escapa hoje de conseguir preparar, nos cuidados jurídicos que o Guerra citou, o encaminhar do contrato, tá? Via DocSign ou a DocuSign, se for o caso. Dificilmente você consegue hoje ter uma ideia, dar uma ideia para o cliente da planta que ele está comprando no apartamento, sem criar ou utilizar as ferramentas aí de realidade virtual ou realidade aumentada. Essas ferramentas hoje elas estão disponíveis e, evidentemente, que cada empreendimento vai ter o seu momento da aplicação e da contratação, mas elas estão aí absolutamente integrando e ajudando a realização das vendas, tá? Existem plataformas hoje especializadas no e-mail marketing, na comunicação que você utiliza para o seu cliente, desde criar o chamado storytelling, você cria uma história com palavras-chave para poder captar clientes, tá? Até a personalização desse e-mail que você encaminha para o cliente. Tá? E essas ferramentas hoje, elas vão te ajudar no seguinte cenário: as ferramentas hoje de rastreamento e de análise das redes sociais, os analytics, eles vão na minúcia de entender onde as ferramentas que você está utilizando são eficientes, de que forma, qual a origem, qual a procedência, chegando no detalhe, inclusive, de você conseguir ter nessa análise qual que é o perfil dos clientes que estão navegando nas suas redes sociais ou navegando naquela comunicação que você atualizou de determinado empreendimento ou que você buscou como uma forma de um posicionamento comercial importante para você. Então, essas análises hoje, esses dados, eles vão estar configurados e você
pode ter um profissional ou uma área de marketing que faça essa análise mais cuidadosa e transfira para você essa informação e, com certeza, vai traduzir um melhor posicionamento de estratégia, uma melhor eficiência de como você está investindo o seu dinheiro e onde você pode ampliar os recursos que você investe na comunicação dos seus empreendimentos. E, além das plataformas de CRM, hoje, você tem aplicativos hoje que fazem a sua agenda, a sua organização, hora pessoal, hora de empresa, tá? Normalmente, os grandes empreendedores imobiliários, eles têm plataformas aí gigantes que ajudam eles no cronograma da obra, no ambiente de cobrança, no ambiente de compra, no ambiente de contábil. Essas plataformas hoje, praticamente todas elas têm os ambientes de vendas também muito bem organizados e definidos. E você pode ter um planejamento num aplicativo como o Trello ou a Asana, comunicando com o atendimento e com aquela plataforma padrão dessa incorporadora, desse investidor ou desse empreendedor, tá? O caminho hoje é você ter a melhor qualidade de informação na palma da sua mão, tá? Ao alcance do seu celular, ela é absurdamente gigante e ela está disponível aí, com certeza, com um custo muito menor do que o retrabalho, um custo muito mais atraente do que você simplesmente ficar utilizando o caminho tradicional. As ferramentas não tiram posições de emprego, as ferramentas traduzem hoje como você otimizar o tempo que você remunera aquele profissional. De que forma você consegue hoje fazer ele ser mais produtivo e eficiente no seu dia a dia. Somando para vocês aqui, ninguém escapa hoje que os seus anúncios estejam hospedados de alguma forma nos grandes portais ou nos marketplaces aí, tá? O mercado imobiliário utiliza muito a OLX, Zap, Mercado Livre ou a Amazon, mas a gente já percebe aí que também o e-commerce está abrindo frentes novas aí para o mercado imobiliário, tá? Porque, de alguma forma, eles se encontram na busca do cliente por informação ou na busca do cliente por equipamento. Então, o cliente, às vezes, hoje, ele começa navegando num grande portal, num e-commerce, buscando uma TV, e lá ele encontra um banner de um determinado empreendimento imobiliário próximo à casa dele que ele não conhecia. E acho que a eficiência nossa hoje ela está cada vez mais presente quando você direciona hoje nas ferramentas de inteligência artificial, tá? Porque elas somam hoje pesquisa, texto e imagem. É absurdo hoje como você consegue otimizar o seu tempo utilizando essas ferramentas. Então, eu citei algumas aí que são ferramentas que estão no dia a dia de corretores e imobiliárias, tá? Todas que eu estou citando aí, do Chat GPT, tá? Do Deal A2, tá? Do Midjourney, o Chat PDF, o Vid, o Tomé App, o Poised, o PicBush, o Clarice, tá? E o Grammarly. Todos essas ferramentas de gestão, elas vão completar a sua necessidade, às vezes para uma operação que te tomaria um dia inteiro de pesquisa e um dia inteiro de preparo, elas realizam essas informações, às vezes em minutos ou em segundos, dependendo da clareza que você tem. E todas elas, sem exceção, o mercado imobiliário vem utilizando.
E cada um deles aqui, vocês vão começar a entender a praticidade e como utilizar, em que momento utilizar, primeiro entendendo a funcionalidade, para que eles estão, para que eles estão disponíveis e que aprimoramento eles estão tendo. Completando aí, hoje, particularmente nós aqui da Terreno Certo, vivenciamos isso todos os dias e acompanhamos. A gente participa aqui de mais de meia dúzia de hubs. E os hubs hoje são as centrais onde as startups estão hospedadas e buscando funcionalidade, buscando investimento e buscando mais tecnologia. Esses hubs hoje, principalmente no segmento que a gente está diretamente ligado aqui, que é o segmento de construção, venda, incorporação, desenvolvimento imobiliário, as ferramentas hoje estão absurdamente eficientes, dependendo do tamanho da cidade ou dependendo do município. A gente acompanha aqui, diariamente, mais de 15 startups e parceiros de negócio. Tá? E essas startups hoje, elas oferecem, como a Terreno Certo, que é uma ferramenta que oferece uma solução, uma informação qualificada de terrenos para todos as necessidades. Tá? Se você pensar que você tem 16 tipos de modelos de negócio onde o terreno é o principal ativo, que ampliam para mais de 40 modelos de negócio, onde tudo começa pelo terreno. A Terreno Certo é uma PropTech, uma startup interessante para vocês conhecerem. A Instacasa, tá? É uma ferramenta de eficiência hoje, como eles oferecem o decorado do loteamento, estendendo aí toda a eficiência de como a futura casa daquele loteamento pode ser implantada, obedecendo não só o projeto original do loteamento, mas principalmente o plano diretor, código de obras, recuo lateral e fundo, além de criar uma ferramenta importante de eficiência para o time de vendas, no caso de loteamento. Tá? A OSPA Place, a OSPA também, uma ferramenta absurdamente qualificada aí para desenvolvimento de loteamentos. A Place, que é uma ferramenta hoje que interpreta o plano urbano, tá? De cada cidade. Então, plano diretor de cada cidade, o plano urbano, o uso, a taxa de ocupação, o gabarito de altura, o coeficiente de aproveitamento que você tem no terreno. A Place e a DataLand são duas ferramentas que começaram num grande centro como São Paulo, porque hoje lá o plano diretor você acessa com login e senha, tá? De qualquer parte do mundo, tá? Então, o plano diretor hoje está acessível de uma forma muito completa e a complexidade do plano diretor hoje, com todas as atribuições e defesas que foram discutidas e implantadas, num toque hoje você tem numa folha A4 o que você pode colocar no terreno, o que você pode aproveitar do terreno, qual a viabilidade econômica mínima daquele terreno, se aquele terreno está numa área de inundação, se aquele terreno está um pênalti na CETESB de contaminação. Essas ferramentas hoje estão disponíveis nos grandes centros e estão se estendendo para cidades, para outras capitais, cidades de grande porte, e daqui a pouco eles vão estar nas cidades de médio porte, cidades pequenas. A conversa e a provocação sempre é nossa. Plano diretor aprovado, revisto. Esse plano diretor vai prevalecer como norma no mínimo 10 anos. Tá? Talvez algumas revisões ao longo desses 10 anos, mas não são revisões da adequação mínima. A tecnologia hoje tem que estar atrelada no município para disponibilizar não só o facilitador que desenvolvedores imobiliários, corretores de imóveis imobiliárias precisam exercitar, mas principalmente a atratividade para outros players. Tá?
para outras empresas entenderem lá de Ribeirão Preto que Botucatu é legal, ou aqui de Botucatu eu entender que Piracicaba é bacana, ou de São Paulo e entender que investir lá em Santa Catarina, em Blumenau, é interessante. Hoje você consegue analisar o plano diretor com essa facilidade e com essa qualidade de informação. Um parceiro nosso aí de andamento, que é Terreno Livre, que tem hoje aí uma qualificação da informação do terreno em relação à extensão Brasil, tá? A Terreno Certo, ela qualifica o terreno para um uso imediato. A Terreno Livre faz a prospecção desse terreno para uma qualificação futura. A E-Imóvel, que está também se destacando também na área rural. Insquete, que é uma plataforma bacanésima lá de Curitiba, tá? Busca Terra, que é uma plataforma também que cuida do ambiente rural. E quando a gente fala do ambiente rural, gente, a gente está falando exatamente assim, ó, uma área de fazenda com uma produção gigante e ela tem hoje um plano de crescimento determinado para os próximos 2, 5 e 10 anos. Ela precisa entender quais as áreas disponíveis que estão na vizinhança, que preço, que metragem, qual está regularizada, qual que tem o CAR, qual foi a região referenciada, para vocês entenderem que essa informação hoje está na ponta dos dedos, na tela do computador. Tá? Hiperdados e Compre Terreno, ferramentas aí que começaram como gestão de incorporadores para qualificação de terrenos e hoje também estão disponíveis aí no mercado para qualificar o trabalho de corretores imobiliários, desenvolvedores imobiliários, tá? Quem faz estruturação de negócios. Então, toda essa tecnologia hoje, ela está na nossa frente, disponível para o uso imediato. A gente tem que aprender tudo? Não, a gente tem que aprender aquilo que tem a ver com o nosso negócio. Tá? Mas é importante que todas essas configurações fazem parte do nosso universo imobiliário. Guerra, desculpe eu avançar tanto, mas é só para poder otimizar um pouco mais o tempo. Tá? Gostaria de ouvir a tua opinião complementar aqui, querido. O que é importante, né, Siqueira, que na primeira vista, né, quando você olha tudo isso, você fala, nossa, mas isso custa, né? Isso aqui não é para mim, isso aqui custa muito dinheiro, isso aqui, né? Mas o que a gente tem visto isso, né, e você também mais vivenciando isso com o pessoal das imobiliárias, das grandes imobiliárias, você percebe o seguinte, que são todas essas ferramentas, elas são como a criação de cada ferramenta dessa passa por um período de validação onde todas essas ferramentas elas vêm para suprir e para resolver uma dor do mercado. Sim. Então, se você fizer uma conta de custo-benefício de todas essas ferramentas, você vai verificar que ela não custa pelo benefício que ela te proporciona. Não é? Porque todas essas ferramentas elas começaram eventualmente como uma startup que ela tem que passar por aquele período dela onde ela vai fazer a validação desse produto, qual o mercado, qual a dor que ela vai resolver. Então, aquilo que você normalmente tem lá na sua imobiliária, você tem um aplicativo eventualmente que já está resolvendo essa dor lá da sua imobiliária e que vai te economizar. Então, é essa conta que tem que ser feita, né? Então, o que é importante é conhecer todas essas ferramentas, o que elas podem te proporcionar e você encaixar dentro da sua empresa justamente para suprir as dores que você tem ali no seu escritório. E são coisas que resolvem mesmo, resolvem os problemas mesmo, são todas ferramentas validadas, né? Isso que é importante, precisa conhecer para poder utilizar. Isso mesmo, Guilherme. E não menos importante, profissionais do mercado imobiliário, investidores, empreendedores, corretores de imóveis, imobiliárias, se utilizem e conheçam as grandes associações que atuam no mercado, desde o Cresce, tá? Ao Secov, Sinduscom, Abrainc, todas essas associações
são fundamentais na formação de corretores, são fundamentais que são dirigidas por empresários e por empreendedores que traduzem aí muito da defesa que a nossa profissão precisa e traduzem principalmente toda a defesa que o segmento imobiliário precisa. Então, você participar, entender cada uma delas, entender a programação de eventos que essas associações oferecem, muitas gratuitamente. Fundamental, o nosso Cresce São Paulo tem mais de 7.000 vídeos disponíveis lá para qualquer necessidade imobiliária. Só para dar uma base para vocês, tá? E também aí, eu citei aqui 3 dos hubs hoje que concentram o segmento de PropTechs. A própria Terracota Ventures, que anteriormente chamava Meet Hub, tá? O Cubo Itaú, a gente da Terreno Certo participamos, estamos fazendo o nosso MBA lá, tá? Um MBA que foram sabatinadas 600 startups estão no intensivo lá de 6 meses, tá? Para aprimorar o atendimento, ferramenta e, como o Guerra disse bem, dar a solução para a dor do mercado, tá? As startups não vieram para tirar ninguém da sua cadeira, vieram para traduzir a eficiência que aquele profissional precisa ter pelo salário que ele recebe e pela contribuição e pelo crescimento da empresa que ele está atrelado ou contratado, tá? E todas elas, eu coloquei lá no final lá o próprio Sebrae, que é um grande fomentador aí da qualificação profissional, tá? E as informações hoje disponíveis e graças a Deus que estão sendo atualizadas pelo IBGE, tá? Nós tivemos um atraso gigante aí em relação às informações do IBGE, mas elas estão à medida do possível sendo atualizadas, como já foram completadas, então essa tabulação está sendo disponibilizada na própria plataforma. E, gente, até por exercício aqui, cuidadoso da informação, a gente recebe, tem parceria aqui com mais de 50 corretores que estão nos canais do YouTube. Tá? A gente recebe muita informação boa, muita informação de qualidade, profissionais aí muito gabaritados aí que estão contribuindo com conhecimento. Então, a começar dos grandes portais, das associações aqui listadas, tá? Vocês também começarem a ter uma lista particular de vocês, ou você, empresa, de corretores que contribuem com conhecimento, é fundamental. Vai fazer diferença no dia a dia do tomado de decisão de vocês, tenho certeza disso. Tá? Guerra, considerações suas para a gente fechar, por favor? Bom, senhores, eu acredito que o nosso professor Siqueira aí já deu uma bela de uma explanação aí na questão de toda essa, de tudo que envolve, né, a questão da venda, a questão do mercado imobiliário, de como vender, de toda a estruturação que é necessária ser feita, né? Então, a gente deixa para vocês o convite, né, para estar acompanhando a gente. A próxima semana, o nosso próximo encontro também vai ser bastante interessante, né? Nós devemos ter aqui a presença de um profissional que trabalha na prefeitura e que vai dar uma noção bastante interessante a respeito de plano diretor e outorgas, as outorgas onerosas e tudo mais, todas aquelas dúvidas. Então, eu convido vocês à próxima terça-feira, já está praticamente confirmada a presença do Luiz Guilherme, que é o nosso secretário de habitação aqui da cidade de Botucatu, que pode falar assim, eu não sou de Botucatu, será que interessa? Interessa, porque o plano diretor existe em todas as cidades, assim como a outorga também, a maioria das grandes cidades, ela existe também, e as leis elas são muito parecidas, né? Então, ela não tem muito... Ninguém inventa a roda, ninguém faz uma coisa diferente do outro. Então, eu acho muito interessante que todos vocês participem, que venham ver, porque vai engrandecer bastante conhecimento também de como funciona a parte de prospecção, a parte legal
do mercado imobiliário, né, Siqueira? Perfeito. E queria agradecer, Guerra, aí a tua sempre pontual, sempre pontual presença, os esclarecimentos e os conhecimentos que você proporcionou aqui para nós. Nós estamos todas as terças-feiras e quintas-feiras, tá? Com o canal imobiliário disponível, tá? Terças-feiras às 9 horas, às quintas-feiras às 9 horas, sempre vai ter uma informação bacana, um convidado interessante, uma informação que vocês podem utilizar praticamente de forma imediata. Então, a gente reforça o convite, tá? Para que vocês entrem no YouTube, se cadastrem, sigam a nossa biblioteca, as informações que a gente disponibiliza. Da mesma forma, aí também nas redes sociais, façam aí do dia a dia de vocês, pelo menos uma boa hora de conversas que possam ser utilizadas no sucesso de vocês, gente. Agradeço muito aí pelo tempo, pela gentileza e a confiança que vocês estão traduzindo e o apoio e o estímulo, né, Guerra? Muito obrigado a todos. Muito obrigado, um abração a todos aí.